Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Limonada de Noção. É verdade, dizer a vocês também que o episódio com a Kika irá brevemente para o Spotify e também vão contar, obviamente, com o episódio aqui com o Mr. Del. Por falar em Mr. Del, vamos já arrancar aqui para ele, que é para não estarmos aqui demasiado tempo aqui na intro. Como é que te sentes? Não sei se normalmente vais a muitos podcasts, se acontece bastante. Não é muito habitual, confesso que não. Aliás, eu seleciono muito, a mesma quantidade de entrevistas que dou e a quantidade de vezes que apareço. Eu não sei se sabes, mas eu durante 19 anos não dei a cara. Portanto, era uma li qualquer coisa, eu já lá vamos, mas eu li qualquer coisa sobre isso. Parte do meu trabalho, sou muito low profile, mas depois há coisas que eu acho que são especiais e que valem a pena, e tu vales a pena, já. Aí, incrível. Eu não sei se alguém reparou neste elogio extraordinário que aqui tivemos. Tenho que começar logo a dar Acabamos... graça, que bem. Não, extraordinário. Acabaste de dizer que não vais a muitos podcasts, mas que decidiste aceitar este. E eu espero sinceramente que valha a pena. Agora acabaste de meter a fasquia lá em cima. A única coisa positiva é que eu tenho a certeza que vai valer a pena, então estou confiante na mesma. Em que idade é que começou esta paixão que tu tens pelo teu trabalho, tudo aquilo que tens feito? Eu desde muito miúdo que desenho. Portanto, tinha aquela pancada de desenhar e de copiar frases de jornais. Eu, antes de saber escrever, já escrevia. Ou seja, eu não sabia o significado do que eu estava a fazer. Em puto? Tinha algum jeito. E à medida que fui crescendo, nunca levei a coisa muito a sério. Encarava literalmente como um hobby. Tenho um tempo livre, podia brincar com carrinhos, podia estar a desenhar e curtia desenhar. E ao longo da minha juventude nunca me atraiu nada muito sério, as cenas tradicionais de pintura, a própria arte visual não me puxava por aí além. Eu tinha aquele meu mundo e aquele meu vício do desenho que fui mantendo, e aos 13, 14 comecei a ouvir hip hop, que era uma coisa que até nem era muito comum na altura cá. Sentia-me assim um bocadinho à margem e vi grafite pela primeira vez num videoclipe e disse, porra, é isto que queres fazer. Senti uma identificação que não te consigo explicar, que até à data nunca tinha sentido. Depois o fazer parte da cultura hip hop e toda aquela cena que existia do anonimato e do ilegal, e foi incrível. Comecei a pintar e nunca mais parei, já lá vão 24 anos. Ou seja, começa aí essa coisa pelo grafite e não é no Manel dos Morangos. Não, o Manel dos Morangos vem muito depois. Só vem muito depois. Sabes que isso para nós é super interessante, porque nós conseguimos detectar, quem está nesta área há alguns anos, né, como eu, consegue detectar os booms, e um dos grandes booms do grafite na altura em Portugal foi curiosamente os Morangos com Açúcar, não é? Como é óbvio. Todos os putos queriam começar a pintar, todos os putos queriam fazer grafite, e foi assim uma onda que lá está, subiu e depois desceu, e voltaram a ficar os mesmos de sempre, né? Aquela malta que já vinha de trás e que levava isto mais a sério. Olhando para o trabalho que tu fazes hoje, e nós já vamos falar dos inúmeros prémios, recordes do Guinness também que tu tens, trabalhos pelo mundo fora, porque tu tens efetivamente um portfólio extraordinário, e já vamos falar disso. Quando tu olhas para o teu progresso e para o teu início de carreira, e até mesmo para os tempos em miúdo em que começaste a desenhar, tu consegues achar que não nasceste com talento? Ou consegues olhar para ti e dizer assim, não, isto não estava destinado, eu não nasci com talento para isto? Porque normalmente há muito esta discussão de as pessoas nascem com talento, o talento existe ou não existe. O que é que tu achas disso, e se achas que isso influenciou o que tu hoje fazes? Eu posso dar várias considerações sobre isso. Primeiro, eu acho que toda a gente tem um determinado talento, nem toda a gente o descobre. E eu não sei se o meu é este, para ser sincero, porque eu vejo-me de uma forma completamente particular. Ou seja, eu sou um gajo com uma autoestima muito baixa, com uma autoconfiança de merda. A primeira agenda que eu vou dizer aqui hoje. E portanto, mesmo hoje, com uma carreira já com alguma substância, felizmente, e eu continuo a ver-me com muita insegurança e a ver o meu trabalho com muita insegurança. Mas tu és inseguro pessoalmente e profissionalmente? Sim. E isso obviamente que se arrastou muito para o meu trabalho, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Eu acredito que tenho algum talento, mas acredito que é muito de trabalho, e não há dúvida nenhuma. E se quiseres falar de futebol, lá está. Se calhar tens um Messi que toda a gente acredita que nasceu com aquilo e que nem precisava ter trabalhado muito, e tens o Ronaldo, que era um gajo que se calhar não estava àquele nível, mas que trabalhou para chegar lá. E portanto, eu não sei se... Eu acho que nasci com um dom, ligado ao desenho ou ligado à criatividade, se calhar, e que soube minimamente evoluí-lo até este ponto. Agora, que ainda hoje em dia continuo a olhar para o lado e a achar que muita gente é bem melhor do que eu, sem dúvida. O que também não é mau, porque me faz querer evoluir e ser melhor. Pois, porque
eu nesse aspecto eu sou uma pessoa totalmente distinta, sou uma pessoa extremamente confiante, mas acho que normalmente quando as pessoas não são confiantes e são mais inseguras, acabam por ganhar num ponto que é aquele ponto de tu dizes assim, como és inseguro, se calhar tu tentas levar o teu trabalho a um perfeccionismo absurdo, Certo. ao ponto de dizeres assim, não, isto não tem mesmo como falhar, ou seja, apesar de eu não estar seguro sobre o meu trabalho, a qualidade que eu estou aqui a apresentar é totalmente distinta. Isto acaba por te acontecer, certamente. Sim, pá, eu sou perfeccionista por natureza e sou demasiado exigente comigo próprio em tudo, na vida pessoal, na vida profissional, portanto, lá está, para o bem ou para o mal, é uma característica minha. E isso lá está, é que cada trabalho que eu concluo, eu olho e digo, pá, ok, está o suficiente, ou está, para mim, aos meus olhos está bom o suficiente, mas podia ter feito melhor. E isso vai fazer com que no trabalho seguinte eu olhe para aquilo e diga, pá, tu conseguias fazer melhor do que aquilo. Mas Percebes? isso também, de certa forma, depois não se acaba por tornar um bocadinho uma pressão grande para ti, porque, ponto É, prévio, os teus trabalhos são extraordinários, na minha opinião, tenho-te aqui obrigado. dizer. Eu posso dizer que conhecia pouco do teu trabalho, depois vi o trabalho com o Ruben e já tinha visto um ou dois trabalhos antes, vi um também na altura do Covid, muito Uhum, conhecido, sim, de uma enfermeira, agora não certo. estou a lembrar do Primeira nome. Sofia. Exatamente. E quando uma pessoa olha para os teus trabalhos todos, aquilo é absolutamente impressionante. E quando tu me dizes que fazes um trabalho e a seguir queres passar para o próximo e queres melhorar aquilo que já Sim, fizeste sim, antes, sim. isso deve ser uma pressão absurda. Opa, é a pressão que eu tenho que pôr em mim próprio para, lá está, para melhorar. Eu acho que também no dia em que tu disseres, opá, olha, sou bom ou isto é suficiente, acho que estagnas, muito sinceramente. Eu não quero chegar ao ponto em que estou tipo altamente satisfeito com aquilo que faço e que, epá, que os outros estão abaixo de mim ou que, epá, percebes, não quero mesmo chegar a esse ponto porque vai perder a piada e porque esta luta de tu melhorares, esta luta que tu tens contigo próprio vai acabar. Ou seja, eu não quero estar satisfeito com o meu trabalho, eu quero continuar a achar, a encontrar imperfeições e achar que posso ser melhor. Continuas a ter a mesma paixão pelo que fazes do que quando começaste? Continuo, sinto é mais no corpo. Eu, tipo, já, pá, é um trabalho muito físico, É hum, bastante físico? é bastante físico. E eu, ao fim destes anos todos, obviamente que já não produzo com o gás que produzia há uns anos atrás, com a mesma frescura mental que produzia atrás, né, há uns anos atrás. Pá, já sinto no corpo, já pesa um bocadinho e, portanto, já abrando um bocadinho, não é? Mas continuo a adorar o que faço e não trocava por nada. Certo, acredito também, obviamente, quando nós gostamos daquilo que fazemos do ponto É de meio vista caminho andado. profissional, Sim, sim, é meio sem caminho dúvida andado, alguma. sem dúvida. Eu li, não sei se li bem ou não, ou se a informação foi errada, mas li de certa forma que tu nunca tiveste interesse, por exemplo, por escola de artes, Não. estudos relacionados com a área, e da forma que eu li aquilo, fiquei muito com a sensação que era algo quase que tu impingiste a ti mesmo e disseste vai ser mesmo assim? Foi algo que supostamente simplesmente aconteceu ou foi algo que tu realmente disseste não, eu não quero isto porque isto vai-me ajudar a ter um tipo de arte diferente? Opá, foi meio-meio. Como eu te expliquei, eu nunca levei demasiado a sério a tal cena do desenho que eu tinha, a tal queda para o desenho e para as letras. E pá, eu levei aquilo pura e simples. Olha, como eu jogava futebol, sabes? Sabia perfeitamente que não ia ser profissional, mas era aquilo que eu gostava de fazer e fazia. Portanto, nunca pus a fasquia muito alta. E no meu caminho da arte foi isso, ou seja, foi por um lado aquela naturalidade de pá, isto nunca vai ser uma coisa a sério, nunca vou tipo, ter quadros numa galeria, não quero ser pintor, eu não quero isto, até descobrir o grafite, encarava desta forma e portanto nunca estudei artes. Pá, e curiosamente hoje olho para trás e estudei coisas que me são extremamente úteis na minha vida atual como artista, né? Tipo humanidades, por exemplo, saber falar algumas línguas, pá, em termos de viagens é brutal. Comunicação que eu estudei, apesar de não parecer que eu sou um gajo, lá está, muito low profile, mas ajuda efetivamente quando tu constróis relações, seja com clientes, seja com tudo e mais alguma coisa, em viagens também. Opá, e depois, de certa forma, eu achava que se enverdasse eventualmente por algum curso de artes, se calhar já seria um bocadinho tarde. Depois, aquilo que eu faço é tão específico que não havia formação na minha altura, porque era com o spray que eu queria trabalhar, ponto. Pá, errado ou certo, porque acho que um dia mais tarde, lá está, o spray pá, não vai ser uma coisa benéfica para mim a nível de saúde. E se calhar saber técnicas de pincel pintural e acrílico era bastante útil e eu não as tenho. Portanto, é sempre um pau dois bicos, não é? Podia ter sido muito bom, mas foi o que foi. E eu Certo, mas não me arrependo disso. isso é giro que tu disseste que eu não fazia a mínima disso. Ou seja, por exemplo, se eu te pedir para fazer uma pintura a pincel, tu não vais ter nem 10% da capacidade que tens com spray? Ah, pá, é assim, os processos eu consigo imaginar. Eu já pintei a pincel, não é? Também não sou Certo. um total zero à esquerda. Mas obviamente que as técnicas tradicionais e que tu aprendes nos cursos e pá,
Não tenho. Portanto, nada eu disso. conseguiria perfeitamente pintar uma coisa a pincel, mas o resultado não iria ser tão satisfatório como aquilo que tu irias querer, se calhar olhando para o meu trabalho a spray. Percebes? Foi a ferramenta que eu escolhi, foi a ferramenta que eu desenvolvi. Outra coisa interessante é que, lá está, tu não tens formação. Pá, não há formação. Agora, hoje em dia tens workshops de grafite e tudo e mais alguma coisa. Mas na minha altura não havia, ou seja, as técnicas que eu desenvolvi são minhas, ou são aquelas que eu aprendi com gajos que na altura pintavam no Porto e em Gaia, pá, e que fomos passando o testemunho. Percebes? Mas eu hei de ter técnicas que um gajo na Malásia não tem, que um gajo nos Estados Unidos não tem, e ele há de ter técnicas que eu não tenho, porque o tu aprenderes a técnica do grafite é uma coisa muito individual, percebes? E é uma coisa que não segue propriamente nenhuma regra de arte. Enquanto que tu, pá, tens técnicas a óleo, acrílico, que tens que seguir uma determinada lógica para chegares ao resultado pretendido. Certo, já compreendi. Basicamente, tu, tendo em conta aquilo que tu fazes é tão específico que tu nunca sentiste sequer qualquer tipo de necessidade de fazer isso. Acabaste de mencionar aqui, por exemplo, muitas das viagens que tu fazes. Eu acho que tu já tens trabalhos em 40 ou 50 países, não é? Cidades internacionais, sim, mais de 50. Países não contei, mas 30 e qualquer coisa. 30 e qualquer coisa, sim. Países, 50 cidades. Também falaste um bocadinho das experiências que tens tido, de técnicas diferentes que encontras pelo mundo fora. O que é que o teu trabalho te deu ao longo de todos estes anos de carreira que tu consideres que é absolutamente ímpar? Tu digas assim, isto é mesmo, é o melhor que eu ganhei com a minha carreira profissional. Eu podia, assim, a nível profissional e experiências de vida profissionais, ok, ponto. Super enriquecedoras e que não têm, de outra forma não queria alcançá-las. Mas do ponto de vista humano, que eu acho que é o que nós levamos desta vida, é o que é o mais importante, independentemente da profissão que tu tenhas, a possibilidade de viajar, que eu acho que de outra forma não teria, honestamente. Portanto, aquilo que o grafite me deu acima de tudo foi essa possibilidade de conhecer o mundo e de conhecer culturas e pessoas, que não tem preço. Percebes? Tu podes ser extremamente bem pago para ir a um determinado país pintar, mas é o jantar que tu te vais lembrar, é aquela pessoa que tu conheceste ou aquelas pessoas com que tu conviveste, que vais levar para a vida. Eu fui a casamentos de amigos meus, tipo na República Checa, no meio de uma aldeia, de gajos que eu conhecia pintar noutros países, percebes? Ou seja, essas relações humanas que tu crias e aquilo que tu evoluís, sobretudo como ser humano, ultrapassa qualquer coisa que tu possas ter a nível profissional. Percebes? Eu tive, deixa-me só, para tu perceberes os pontos ou os extremos. É tu estares a pintar um projeto no Dubai, num hotel de 6 estrelas, a conviver com o sheik, e na semana a seguir estás numa favela, no Brasil, tipo a comer enlatados. Percebes? E esses extremos fazem-te entender muitas coisas da parte humana e da tua vida social que tu até então não tinhas noção nenhuma. Sim, ganhas um conhecimento de vida absurdo. Certo. Uma bagagem completamente diferente. Sem dúvida. Nesses muitos países onde foste viajar, eu estive a ver alguns dos trabalhos que tu fizeste, eu reparei inclusive, por curiosidade, tu tens um trabalho com o Balotelli, com as chuteiras. Como é que isso aconteceu? Como é que esse tipo de contacto acontece? Não sei se tiveste mesmo contacto direto com o Balotelli. Ele é mesmo assim como se pinta, ou contigo foi se calhar mais... A história com o Balotelli é curiosa. Eu defendo uma coisa, sempre defendi uma coisa, que é, se as coisas tiverem que acontecer na minha vida profissional, vai ser por mérito. Ou seja, na minha cabeça eu vou trabalhar e o que tiver que chegar chega. Eu não vou bater a portas. Foi sempre esta a minha filosofia. E foi assim que aconteceu tudo ao longo dos últimos 24 anos. Então o que é que acontece? O Porto contacta-me em 2009 para um trabalho. Isso o Porto, fixe, eu sou portista, gosto de futebol altamente. Fui e a cena deles foi, eles oferecem em determinados jogos, nomeadamente a Champions League, um presente oficial entre clubes. E o Porto estava um bocado cansado de oferecer sempre as mesmas tangas, tipo garrafas de vinho do Porto e não sei o quê, e disseram, olha, tu consegues criar uma cena fixe para nós darmos uma coisa diferente? Eles na altura tinham o patrocínio da Nike, e eu disse, então arranjem umas chuteiras brancas, uma caixa fixe com veludo, uma cena assim, e eu personalizo para eles oferecerem ao Arsenal. E aquilo aconteceu, correu extremamente bem, toda a gente gostou. Depois, passado uns meses, eles contactaram para fazer umas para a PT na altura, que era o patrocinador, eu fiz umas para a PT, e quando eu publiquei aquilo teve algum buzz de facto, porque era uma coisa diferente, eram chuteiras personalizadas, e teve ali algum impacto. E houve um gajo que me escreveu, e tu sabes, não é? Tens Instagram, um gajo recebe mensagens de tudo e mais alguma coisa, algumas não liga, outras, eu tento responder sempre a toda a gente, uma questão de educação, mas há coisas que tu descartas a nível de trabalho que percebes, ok, isto não é nada com substância. Recebi uma mensagem de um gajo com uma conta privada que era amigo do Balotelli, que o Balotelli curtiu largo as chuteiras e que queria umas. Este gajo está maluco, meu. Tipo, não percebes, não... Ignorei e o gajo começou a mandar fotos dele com o Balotelli. Então, esse gajo, o que é que ele era? Ele tinha uma marca, na altura, umas sapatilhas
super especiais, aos meus olhos eram mega azeiteiras, mas que tipo, os jogadores queriam todos aquela merda, tipo, um queria, os outros queriam. E o gajo tinha alta relação com os jogadores e ficou muito amigo do Balotelli. E eu disse, opá, então ok, o que é que ele quer? Opá, o gajo ele agora vai voltar à Itália, ele ia para o Milan, salvo erro na altura, estava em Inglaterra exatamente, ia para o Milan. Ele disse, pá, ele só quer umas chuteiras que digam Balo is back. E eu, pá, ok, então olha, eu produzo as chuteiras, a gente conversou e tal. Pá, e o gajo na altura estava com aquela onda dos camuflados, tinha a Moto 4 camuflada, tinha um Bentley camuflado, era tudo camuflado. Pá, e eu queria um conceito com aquilo. Pintei as chuteiras. Pá, e quando as acabei, tirei aquela foto caseira, tipo de género, pá, acabaram, tipo, não foi de estúdio, não foi com aquela luz própria, aquela foto mesmo caseira, tipo, olha, estão prontas. Pá, mandei e literalmente 5 minutos depois, pá, o meu Instagram começou com notificações, uma loucura, uma cena, e eu tipo, o que é que está a acontecer, meu? É? Pá, então o gajo, mesmo a Balotelli, daquela era as minhas novas três, mandou para o pessoal todo, e o Company na altura, que estava no sítio, publicou no Insta. Pá, e aquilo foi uma loucura. Mano, aquela merda em 48 horas chegou a não sei quantos países, tipo, entupiu os servidores todos do meu site, tipo, da empresa que tinha o meu site. Foi uma... Pá, recebi milhares de e-mails, toda a gente queria aquelas chuteiras. Fizeram um patch para o PES na altura. Sei. Para o Pro Evolution Soccer com as chuteiras. Tinhas foi as uma cena, no... sim, eu acho que foi a primeira cena viral que eu tive por ser o gajo que é. Sei, por ser o Balotelli. Pá, porque naqueles primeiros 5 minutos teve aí, vou mostrar ao pessoal todas as minhas chuteiras e mandou. Ainda assim, até hoje tiveste se calhar o Balotelli, é o Balotelli por toda a personagem. Aliás, o Balotelli é tão personagem que ninguém se lembra bem do que é que ele jogava ou não. Exatamente. As pessoas só se lembram do que ele fazia fora do campo, porque o que ele jogava, isso acho que não interessa a ninguém, é a realidade. Mas conclusão, desculpa, deixa-me só dizer força. Entretanto, falei com ele ao telefone uma vez em espanhol, não sei porque o gajo começou a falar comigo em espanhol fluente e eu falei com ele em espanhol, nem em inglês nem nada. Foi espanhol. Para além do Balotelli, tens assim histórias com mais pessoas? Vi agora recentemente que fizeste um trabalho com o Ruben Neves também. Que tipo de cliente é que normalmente tu tens? Tens jogadores da bola? Que tipo de clientes é que te aparecem? Opa, é muito variado. Todas as áreas? Sim, desde arquitetos para fachadas de prédios, a grupos de construção, a restaurantes, a pessoas particulares que querem quadros, que querem pinturas de móveis, ou seja, não tens um padrão. E a outra cena fixe no meu trabalho é isso, é que nunca é uma coisa chata. Ou seja, eu agora estou a fazer um hotel, para a semana vou pintar uma empresa de cabos, tipo elétricos, ou seja, que na teoria tu não associas o grafite àquilo. É muito, muito inconstante. Muitos dos trabalhos que eu vi teus, fiquei com a sensação que são sempre pelo menos foi uma sensação que pode estar errada, mas sinto sempre que há ali ou seja, não é somente uma arte, há ali uma mensagem que muitas vezes a arte está a tentar passar. Tu sentes-te mais confortável a pintar sobre algo com o qual tu te identifiques do que, por exemplo, um trabalho pedido, dizerem assim, olha, quero, sei lá, um castelo de areia no fim do mundo, ou para ti vai dar exatamente igual? Não faço, ou seja, se tu me pedis um Nodi, eu não pinto Nodi, tipo, não, ou seja, não há pinturas de Nodi. Opá, não, eu já há muitos anos, eu cheguei a um ponto da minha vida em que não faz sentido, porque imagina, tu como artista, tu és um criador por natureza, ou seja, se não te contratam pela tua criatividade, mas te contratam para executar, então não é para mim. Obviamente que há temas, não é? Pá, lá está, se eu vou pintar uma empresa de cabos, eu não vou pintar hambúrgueres, não é? Isso já vai da minha consciência do que devo ou não devo fazer. Mas a coisa que eu mais valorizo é exatamente essa, é a minha criatividade, é a minha mensagem. Obviamente que tu na rua não dás cavaco a ninguém, pá, posso pintar mensagens sociais que para mim fazem muito sentido, que obviamente que num trabalho comercial tu não o podes fazer. Obviamente que há temas que tu tens que relacionar, mas a liberdade criativa tem que estar sempre presente. Portanto, eu vi um dos trabalhos que tu fizeste, corrige-me se não for verdade, que foi o Anjos na Terra, em 2020, com a enfermeira Sofia. Esse trabalho foi notícia em todo o mundo. Foi muito importante para o que tem acontecido nos últimos anos de carreira, ou foi somente mais um excelente trabalho que foi extremamente publicitado também por toda aquela questão de coronavírus? Opa, sim, eu acho que tu tens dois tipos de artistas em termos gerais, seja qual for a área. Tens alguns que são oportunistas, ou seja, procuram o tema certo na hora certa para a coisa ser viral. Pá, e tens os que fazem porque sentem. E eu vivi muito de perto a história da enfermeira Sofia. Portanto, aqui, ou seja, se puderes contar de certa forma. No fundo, a história que eu conto no próprio post do Instagram, pá, tem muito a ver com os honorários que os enfermeiros e médicos e auxiliares de saúde em geral estavam a ter naquela altura, naquele momento em que nós estávamos todos confinados e toda a gente a bater mal.
E eu senti necessidade de retratar essa história através daquilo que eu sei fazer melhor. Pá, a cena foi completamente random, ou seja, eu queria sair de casa ao máximo para ir pintar e procurava fábricas abandonadas, porque estava sozinho, não estava com ninguém, não propagava vírus, nem levava com vírus e visitei esta fábrica mesmo para fazer grafite puro e duro, para para sair daquela cena do vírus. E olhei para esta parede e vi aquele buraco e disse, olha, era altamente, se eu criasse uma cena, mas nem pensei nesta altura muito bem o que é que ia pintar. Tirei a foto e vim para casa. Ou seja, a cena quase do 3D, percebes? De aproveitar aquele buraco para alguma coisa. Sei. E ao bater-me essa história, pensei, estava a haver uma grande greve na altura, manifestações por parte dos enfermeiros, e eu decidi, é agora ou nunca, pronto. E senti que era aquele momento, o sítio ideal, o momento ideal, fiz a cena e lá está, e foi uma coisa completamente viral. Obviamente pelo tema que é, pela altura em que foi, mas foi uma coisa que fugiu completamente do meu controle. Ou seja, eu postei e pensei que ia ser mais um trabalho, ok, vai ter e os likes que tiver. Foi uma coisa brutal, foi capa do Financial Times na altura, foi um bocado too much. Quanto tempo demora a fazer uma obra destas? Esta em questão? Depende. Esta, por exemplo, foi um dia e pouco. Fizeste aquilo tudo muito num rápido, dia? Sim. E não tenho paciência para estar mais dias a pintar, infelizmente. E por exemplo, o resto das suas obras também andam sempre nisso? É sempre um dia, Depende 2 dias? Também. Imagina, eu pinto se calhar um prédio de 25 metros de altura em 4, 5 dias. Okay. Portanto, trabalho muito rápido. 25 metros de altura? Que tu andas lá em cima a pintar? Sim. Uau. Que é assustador, não é? Ou das duas uma, eu não trabalho em andaimes, esquece. Houve 2 vezes em 20 e tal anos que eu tive de trabalhar com andaimes, não havia alternativa. Uma delas até foi recente, foi nos guindais, porque era tudo escadarias e era impossível tu pôs ali uma máquina. Mas trabalho com máquina ou com o bailão, que é basicamente um elevador que está preso ao topo do prédio e que vai subindo e descendo conforme tu queres. Mas sim, pinto coisas assim bastante altas e tem que ser sempre com essas máquinas. Olha isto, por exemplo, isto é 20 e poucos metros de altura. Certo. E já estava ali com o destino, caso alguma coisa corresse mal. Eu acho é destas coisas que eu acho muito engraçadas no talento e na capacidade que cada um tem para fazer este tipo de coisas, porque eu olho para o teu trabalho, eu tenho aqui a dizer, eu tenho 2 coisas na vida em que sou absolutamente horrível, que é matemática e pintar e desenhar. Tipo, esquece, eu era o pior de sempre, era mesmo muito mau. E eu olho para o teu trabalho e fico sempre chocado, gente, como é que é possível fazer-se isto? Tipo, a escala, o detalhe... Sim, mas é aquela velha questão de a prática vai-te trazer, entre aspas, a perfeição, que nunca é perfeição, percebes? Mas é assustador... Sei lá, imagina, há uns anos atrás eu olhava para uma parede que tivesse 10 metros de altura, tipo, como é que eu vou fazer esta merda? Tipo, é impensável. Não, percebes? E é até começares a sair da tua zona de conforto, arriscas ali, depois vais arriscando, e a prática vai fazendo com que tu percebas, inclusive, algumas técnicas. Tu hoje em dia, para pintares um prédio antigamente, tu fazias tudo freehand, não é? Tu começavas com o olho, vinhas atrás e vias se a proporção estava certa e começavas a montar tipo puzzle e se calhar demoravas 2 dias só para ter o sketch, não é? O esquiço certo, com as proporções certas. Hoje em dia pegas num projetor, projetas, vais lá em cima numa hora, marcas a parede toda, percebes? Ou seja, a própria evolução, como em tudo, faz com que tu hoje trabalhes muito melhor, muito mais rápido, e com outra capacidade de resposta para o próprio cliente, percebes? Em vez de demorares 2 semanas a pintar uma cena, demoras 3, 4 dias. Certo? Não, olha, eu por acaso surpreendeu-me o tempo. Tudo evolui, sim. Eu achei que, por exemplo, aquela ali do Anjo na Terra, eu diria, assim, uma estimativa muito ignorante, eu diria que tu demoravas, tipo, sei lá, 3 semanas a pintar aquilo. E a cena é essa, eu de facto até podia demorar, não digo 3 semanas, como é óbvio, mas se eu fosse um gajo mais paciente, e voltamos à tal cena do perfeccionismo, e eu muitas vezes penso nisso, eu acabo as cenas porque não tenho grande paciência. Tipo, eu pinto, sabes, eu meto a quinta e esqueço. Eu antigamente não comia. Eu saía de casa, tomava café, estava um dia todo a pintar ao sol com 30 graus e não comia. De tal era a obsessão de pintar e de continuar a pintar. E não te acontece por insegurança, se calhar estou aqui a tentar pensar, ou seja, tu tens aquilo a meio e estás com se calhar receio que não fique tão bem e então queres acabar, que é para ver o resultado final, ou não é tanto esse processo? Não, porque eu acho que eu vou tendo sempre uma noção, eu trabalho por partes, percebes? Ou seja, eu quase imagino o Photoshop em que tu vais trabalhando por layers. Sim. Portanto, eu tendo o primeiro layer e o segundo, eu sei que se errar o terceiro, aquilo que eu tenho que consertar é muito, percebes? É uma coisa pequena. Isso é uma bela questão que agora disseste. Já te aconteceu tu projetares um trabalho na tua cabeça e falhares completamente, de género, dizeres, não consegui fazer isto? À primeira, pelo menos à primeira.
e teres que... Já te aconteceu? Já me aconteceu. Aliás, eu era conhecido antigamente entre a malta que pinta, pelo gajo que começava a pintar uma parede, estávamos todos, imagina, 15 gajos a pintar a mesma parede, cada um com o seu espaço, e eu era o gajo que chegava à meia da tarde, pegava em tinta branca e abafava a minha cena e ficava tudo, tu és maluco, e eu fazia uma cena nova. Lá está a tal insatisfação. Sei. Hoje em dia já não acontece tanto, ou seja, já tenho a coisa mais controlada ao ponto de saber que pá, vai ficar minimamente bem, percebes? Depois dentro do bem, na minha visão, há ali um grau de percentagem, pode ficar mais aprimorado ou não, mas sei que vai ser o suficiente. Portanto é mais fácil de gerir. Tu normalmente, como estávamos ainda aqui a falar ainda agora, tu és uma pessoa que normalmente pinta sobre coisas impactantes da sociedade, e por falar em sociedade, se tu pudesses pintar sobre algo que te irrita mesmo muito na sociedade, o que é que pintarias? Ixi, é uma grande pergunta. Pá, eu irrita muita coisa. Eu também sou uma pessoa que me irrita muita Pá, coisa. Eu sou um gajo muito nervoso, tipo por natureza. Imagina, eu sou paciente com as coisas que se calhar muita gente até nem é, e sou completamente impaciente. Pá, eu vou dar o exemplo mais básico de todos. Andar na estrada hoje em dia é uma cena que me tira do sério. Andar na estrada? Andar na estrada, pá, com gajos que vão a 20, tipo à tua frente, ou com gajos que vão ao telemóvel e vão para a esquerda e vão para a direita, ou gajos que, meu, eu fico estressado. Imagina, eu sou aquele gajo que estou-te a ver entrar com dificuldade, abrando, dou-te sinal de luzes, se tu não me agradeceres, eu mando-te para o... Mas sabes, percebes? Eu sou esse gajo, eu isso é com essas isso merdas. É bem engraçado, porque eu também sou muito paciente, mas na estrada sou muito impaciente. Irrita-me a lentidão, por exemplo, imagina, eu gosto de ser, eu sou um gajo despachado. Pá, e tu fazes uma viagem daqui ao Algarve, não é? Paras em Aveiro e pedes um maço de tabaco e um café e a gaja em 2 segundos resolve o assunto. Chegas ao Alentejo, estás 1 minuto à espera que a gaja vá tirar o café e depois mais 1 minuto à espera. Pá, estressa-me essa cena de as pessoas não serem despachadas, não fazerem... Pá, eu irrito-me com muita coisa básica, estás a ver? Sei. E depois sou muito paciente para coisas que a malta não é. É curioso. Portanto, temas para pintar, pá, não faltam. Agora, eu gosto de pegar em temas atuais, como foi... Pá, eu dou-te um exemplo. Tive uma parede que era uma parede considerada aberta, ou seja, a malta pode pintar quando quiser, na cidade do Porto, em plena Foz, e decidi pintar um sem-abrigo, por exemplo. Pá, que para mim fazia sentido, não é? Em vez de estar a representar os gajos no trânsito que me estressam, pegar num problema que era da cidade, que mexe com todos nós. Pá, e se calhar no sítio onde menos se esperava, porque é uma zona rica, não é? É uma zona de malta que não está à espera de ver ali um sem-abrigo pintado numa parede com 6 metros. Percebes? Esse tipo de coisas eu gosto de chocar, mas não é de chocar de uma forma negativa. Eu gosto de pôr as pessoas a pensar. E acho que o trabalho da rua tem que ter esse objetivo também. Mas tu pintaste mesmo essa parede? Eu pintei a parede. Portanto, eu pintei primeiro um banco de jardim, ou seja, imagina uma parede, né? Isso está no meu Instagram também. Pintei um banco de jardim, a simular que durante o dia aquilo era um banco, e à noite, exatamente, imagina, 9 da manhã tu vias o banco e 9 da noite vias um sem-abrigo deitado. E o ser pintado na Foz, por exemplo, ou seja, o facto daquele ser o local levou-me ao tema. Percebes? E são esses temas que eu gosto de trabalhar. E qual é o processo para que isso... Tu não podes simplesmente chegar ali e dizer, olhares para um prédio e dizer, vou pintá-lo todo. Não podes? Não, mas é o que eu digo. Essa parede, por exemplo, era uma parede que estava referenciada pela própria Câmara do Porto, e o objetivo era ser uma parede livre, onde, epá, com algum filtro, ou seja, tu tens um curador que te diz, olha, durante este mês... Estamos a ver neste momento. É esse mesmo. Essa não é a foto ideal, mas sim, mas é esse trabalho. Pá, tenho um mais para baixo, salvo erro, em que tu tens mesmo dia e noite, a versão dia e noite. E é por aí, sim, é o vídeo, pronto. Mas ou seja, eu pintei primeiro o banco, portanto imagina como se fossem 9 da manhã, e depois a passagem para às 10, lá está, e às 10 da noite, pronto, tens o problema do sem-abrigo da cidade. Numa altura em que a própria Câmara, pá, estava-se a livrar um bocadinho do sem-abrigo, porque era visualmente inestético para o turista. E portanto eu achei por bem que naquela zona era um tema altamente para se pintar, e lá está, mas não me deu na gana, ou seja, era uma parede onde já existia ali uma autorização para se poder pintar. Pois, porque da forma como tu disseste, eu fiquei mesmo a pensar isso, será que ele pode chegar ali? Mas antigamente era assim, não é? Ou seja, eu os primeiros anos fui a tribunal 2 vezes, não é? Passei noites na esquadra, como tudo, por isso tu não tinhas um espaço legal para pintar na cidade, ou seja, tudo o que era fábricas abandonadas eram autênticas galerias na altura. Essa visão do teu trabalho, quando começaste, por exemplo, para hoje em dia, em comparação, mudou muito? Tipo, a forma como as pessoas veem o grafite, a forma como as pessoas veem o teu trabalho? Mudou radicalmente, porque imagina, tu até uma determinada altura, tu só vias o ilegal, ou seja, para o cidadão comum só viam o vandalismo e o mau.
Pá, e é compreensível, eu estou no meio e continuo a gostar de grafite e continuo a consumir grafite, mas também tenho os meus filtros e os meus limites, e acho que toda a gente que faz grafite acaba por ter determinados limites, portanto nós não pintamos a ponta rápida só porque sim, nem a ponta um lixo. Agora, a evolução é, tu até uma determinada altura não vias um grafite ilegal, ou seja, algo que seja pensado, feito com muita técnica, era tudo à pressa, não é? Para fugir à polícia, e passas para momentos em que começas a ter espaços legais na cidade, espaços visíveis, e começas a ter um equilíbrio, ou seja, o cidadão comum começa, ok, eu não gosto daquilo que são letras feias, entre aspas, mas ali lá está o Pokémon com muitas cores, eu já gosto. Percebes? Ou seja, essa transição fez com que hoje as coisas sejam muito mais bem aceitas, inclusive a nível comercial. Portanto, o grafite começa a ser utilizado para decoração, etc. E de certa forma tu também acabas por ser um dos embaixadores dessa mudança, não é? Porque é com trabalhos como os teus. Sim, eu quero acreditar que sim. Eu acho que faço parte de uma geração que lutou muito para isso, não é? E para hoje em dia, esta malta mais nova que está a começar já tem um caminho muito mais fácil para produzir coisas legais e coisas mais bonitas e mais limpas. No geral daquilo que é a tua carreira, achas que de certa forma merecias chegar um bocadinho mais reconhecimento em Portugal pelo que tens feito? Ou achas que acaba por ser normal tendo em conta a área em que estás envolvido? Ou se também esse reconhecimento não é algo que a ti tanto Eu te ser importa sincero, assim eu se tanto? calhar noutra fase da minha vida respondia-te de outra forma. Hoje em dia digo-te, a mim interessa-me o reconhecimento dos meus. Porque até dos teus pares, a partir do momento em que tu começas a voar muito alto, deixas de ser o gajo fixe e o gajo que toda a gente gosta. Ou seja, o verdadeiro reconhecimento da vida vai ser da tua família, vai ser da tua namorada, vai ser dos teus amigos, vai ser de... Para mim, pelo menos. Ou seja, isso também acontece no Porque teu trabalho? Tipo, a questão de tu estares, quando tu estás muito bem, sentes que mesmo a malta que faz parte do teu mundo. sim, isso. Mas isso, eu acho que isso é uma coisa super tuga. E daí eu dizer-te, o reconhecimento cá, aquele que eu tenho, eu sinto que é genuíno. E é uma coisa que me enche o coração, mas é o que eu digo, mas é o estar a pintar numa rua do Porto e vir uma velhota de 80 anos a chorar e a agradecer-me porque aquela rua nunca teve tão bonita. Isso aconteceu-me, são coisas palpáveis. Agora dizerem, olha, o Del pinta muito bem, o Del é fixe, não, são coisas que já não me enchem, porque eu acho que nós cá temos esse problema de nós não conseguimos olhar com orgulho para o sucesso do outro, nem que seja uma vitória só, percebes? Eu não... Eu acho que isso é isso que estás a dizer, eu identifico milhões com isso, pronto. porque e quanto mais tu viajas pelo mundo fora e conheces pessoas de outros países, Sim. tu mais com a sensação ficas que isto é mesmo uma coisa muito portuguesa. E depois não é só isso, é tu pensares assim, tu vais, tens a oportunidade de ir, seja um evento, seja uma gala, seja, no meu caso, pintar um festival lá fora, e tu conheces, se calhar, um gajo que é um ídolo para ti, que é o supra-sumo daquilo que faz, e vês que é um gajo super humilde, que é o primeiro gajo a vir dizer, olha, eu estou a trabalhar altamente, parabéns. E tu pensas assim, e no fundo nós acabamos por ser criticados por malta que não sai do buraco. Que não sai do buraco. Tipo, que está aqui, que vive os... lá está, é o anda dos morangos com açúcar. Estás a ver que parece que há sempre... Eu acho que há sempre aquela ideia de que se for para criticar, tens sempre lá esses pares para te criticar. Mas quando é para elogiar, nunca está lá ninguém. E falamos isto em off, é impossível tu agradares a toda a gente. E ainda bem que assim é. Mas não faz sentido, se calhar, que um dos gajos mais odiados em Portugal seja um dos nossos maiores embaixadores de sempre, que é o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo é absolutamente odiado por grande parte dos portugueses. Surreal. É uma cena surreal, devemos ter um orgulho do caralho, desculpa, porque é o que é ele como outros. Eu acho que isso faz muita confusão. E mais do que até a questão do ódio, às vezes mesmo no caso do Ronaldo, e temos outros exemplos, não é só o Cristiano Ronaldo, acho que às vezes é questão de, por exemplo, nós não temos todos que achar que o Ronaldo é o melhor jogador do mundo ou foi o melhor jogador de sempre. Acho que é respeitável dizer, por exemplo, que o Messi foi o melhor jogador de sempre. O que eu não consigo compreender e perceber é a forma como se trata o nome do Ronaldo em Portugal. Acho que há muita gente mesmo que trata o nome de uma forma que não faz muito. Sim, estamos a dar um exemplo áreas, geral. Algumas nós até não temos conhecimento, mas que isso acontece, essa inveja, que a mim me chateia muito. A mim também me chateia mesmo muito. E eu, quando era mais novo, não tinha tanto esta percepção. Eu só comecei a ficar com esta percepção a partir do momento em que comecei a entrar num mercado mais profissional, mais competitivo. E principalmente depois, quando o teu trabalho se alastra um bocadinho para o exterior e começas a ter contactos com pessoas de outros países e tudo, eu acho que tu aí percebes a diferença de mentalidade em que alguém do exterior olha para aquilo que tu fazes
e a forma como o português olha para aquilo e que tu fazes. a facilidade de elogio, sabes? Acho que é... E o quão genuíno é. Ou seja, Sim, dá logo para perceber que aquela pessoa daquele lado está a elogiar algo que tu estás a fazer de forma genuína. Até porque eu defendo outra máxima, que é, por muita competição ou concorrência que tu tenhas, aquilo que está destinado para ti vai ser teu. Percebes? Se tu vis um gajo a ter uma oportunidade na tua carreira, no teu meio, é porque não era para ti, era para o gajo, ponto. Tipo, tu não tens que te comparar, não tens que... ou seja, a cena de inveja não faz sentido absolutamente. E o mais absurdo é que, se tu fores bem a ver, quando tu estás a criticar ou estás a querer, vamos imaginar, criticar o trabalho de A, B ou C que está a conseguir produzir ou está a conseguir fazer alguma coisa extraordinária, não é como se tu estivesse a criticar, te fosse dar algo mais, porque na realidade não te vai dar rigorosamente bem nada. Pelo contrário, até acho que te prejudica, não é? Portanto... Sem dúvida. Portanto, esta questão do reconhecimento, entendi, acaba por ser... Mas gosto de ter, quando é genuíno, é óbvio, toda a gente gosta. Eu acho que sim, eu acho que toda a gente gosta, e era como tu há pouco estavas a dizer, a mim irrita muito mesmo essa, porque sinto que é uma coisa muito nacional, sinto que é uma coisa muito portuguesa, sinto que é uma coisa muito da nossa cultura, e também acho que é uma daquelas características que faz com que este país não ande mais para a frente, porque eu acho que Portugal tem um potencial estratosférico, tem muitas virtudes e qualidades em muita coisa, mas eu sinto que essa característica que normalmente está ligada ao português no geral, faz com que não aconteça muita coisa neste país. Até porque, se calhar, a cena que resume tudo isto que estamos a falar é: tu tens um gajo aqui que está há 10 ou 15 anos a brilhar em uma determinada área e tu não lhe ligas puto. E o gajo faz uma viagem ou é chamado lá fora e ganha um prémio, chega cá, é nosso, tipo é Tuga. A partir daí é nosso e é o melhor. Mas até tu teres determinadas provas dadas, principalmente lá fora, tu cá és mais um. Sim, é muito difícil vingar. E às vezes até te acontece aqui tu teres pessoas que ganham e que fazem trabalhos extraordinários, incríveis e são elogiados, mas se for preciso a seguir, alguma coisa corre mal ou não estão tão bem, passas de bestial a besta. E já és uma besta, já és horrível, e essa, quando tu vais a ver ou quando tu vais a perceber, minha nossa. Olha, eu lembro-me, por exemplo, do caso do João Sousa, do tenista. Ele absurdamente criticado pelos resultados que fazia e que tinha. Claro que, pronto, ele esteve sempre muito longe de ganhar um grande prémio, de ganhar um grande torneio, digo, sim senhora, mas também as críticas que eu muitas vezes via nos jornais desportivos, nos comentários do Facebook e tudo, não são normais. É quase como se do género, ok, ele não ganhou e está longe de ganhar, mas também, calma, não é como se toda a gente ganhasse em Portugal. Lá está, também a cena das redes sociais hoje em dia é surreal. Mas eu vi a notícia do JN sobre o Miguel Oliveira, e 9 dos 10 comentários que eu li, porque aquilo tinha sido publicado há relativamente pouco tempo, eram a destruir o homem. Completamente. E estás a falar de um gajo que está num grupo restrito a nível mundial, que se ficarem nono ou em décimo, não deixa de ser genial por lá estar. É o nono ou décimo melhor. Mas no meio. O Tuga vai descascar. O Tuga que está em casa, frustrado, e que agora está a ver o Big Brother, nem sequer nos está a ver a nós, está a ver, mas há de estar no Facebook à procura de alguma merda para encontrar um podre. Isso é uma coisa que mexe comigo, meu. E que acho que nos atrasa a nós todos, enquanto país, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto tudo. E acho que depois isso também é muito misturado. Eu não quero também tornar o programa demasiado negativo neste aspecto. Sei, um bocadinho. Mas sinto que às vezes isso também acaba por ser um bocadinho misturado com uma visão de vida que normalmente o português tem sempre uma visão de vida mais pequena do mundo, depois misturado com essa inveja, a coisa acaba por infelizmente, acabar por ir por esses caminhos. Mas pronto, esperemos que no futuro as coisas mudem com outra geração. Se calhar com outra geração eu acredito que isto claramente pode mudar. Está aqui o Diogo Esteves a perguntar se conheces em Lisboa o movimento os REC de linha. REC, R-E-K. De grafite ilegal, certo? Não sei. Sim, conheço. Conheces? Conheço, não conheço a fundo, mas eu também sou daqui. Mas sim, conheço. Qual é que é o teu sonho enquanto artista de arte urbana? Imagina a tua carreira, tudo o que fizeste até agora. Qual é que era o ponto máximo da tua carreira? Não sei se tens algum sonho. Não te consigo. É engraçado, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Eu acho que fui sempre um gajo com os pés muito assentes na terra. Apesar de sonhar à minha maneira e acreditar que ia atingir determinados patamares, houve coisas que eu já alcancei na minha vida que sinceramente achei que não fossem possíveis. Mesmo só a nível de sítios onde pintei, por exemplo, que se calhar é básico, mas para mim tem um peso. Nova Iorque, tipo, mil e uma coisa. Pintei um avião, por exemplo, que era uma cena que até uns anos atrás achei que ia ser impossível.
não te consigo dizer, olha, é mesmo aquela cena que eu a nível profissional quero. A única coisa que eu quero, que para mim não deixa de ser um sonho, é ter trabalho, pá, honestamente, ir evoluindo, ir tendo mais oportunidades e melhores no meu mercado, pá, e fazer uma carreira sólida em vez de ter um pico ou outro e depois baixar, sabes? Ou seja, eu prefiro uma coisa constante e duradoura e que me permita manter pá, o nível de vida que tenho, com a estabilidade que tenho, com o amor que tenho por aquilo que faço. Acho que mais do que isso não quero pedir, sinceramente. Deve ser incrível tu ires a cidades como Nova York, Miami e veres coisas, poderes chegar lá e dizer assim, fui eu que fiz aquilo. Tipo isso. Opa, curiosamente, por acaso eu tenho essa cena de... Pá, tive essa sorte, de facto. Eu acabei por viajar muito e de pintar e também falava isto ainda há bocadinho, que é... Tu acabas por ter espaços em centros de metrópoles que marcas pagariam milhões para lá estar. Pá, é verdade, e tens um puto de 20 e tal anos que vai lá pintar uma cena com 10 metros ou com 20 metros de altura. Essa possibilidade que tu tens de conhecer esses sítios é mais valiosa também porque tu não vais... Pá, imagina, não vou para Miami com um guia turístico e não vou aos sítios que as pessoas devem ir, percebes? Eu acabo por ter uma visão das cidades e dos locais privilegiada nesse sentido, ou seja, eu vejo como é que as pessoas realmente vivem, eu vou aos sítios onde o turista não vai. Certo. Percebes? O grafite dá-te isso, dá-te a possibilidade, lá está, tu pintares um hotel de 5 estrelas, tipo, pá, com as mordomias todas, e de ir ao lodo mais lodo e ser tratado como ao rei, mas tu presenciares realmente como é que se vive naquele local. Percebes? E daí eu ter histórias, pá, que eu um dia gostava mesmo de escrever um livro sobre isso. Isso que agora disseste também é muito giro, porque eu também faço esse papel turista que acaba por conhecer as cidades, mas que na realidade não conhece aquilo que eu e os outros turistas, estamos a falar de turista normal, porque há outros turistas certamente até o fazem, mas aquilo que nós normalmente conhecemos das cidades é a cidade para o turista. É isso, é aquela cidade... que é bom na mesma, tipo, é fixe na mesma, percebes? Mas eu acabo por ter, pá... uma visão completamente distinta dos sítios onde vou. Já tiveste alguma cidade onde sentisses que, ok, isto enquanto turista é tudo muito giro, mas depois no resto é mesmo um desastre, desse ponto de vista de experiência? Tu sentiste que, pá, pintaram isto de uma forma, e se calhar esta expressão do pintaram até é giro usado contigo, mas isto... eu sinceramente acho que não. Eu acho que os locais onde fui, acho que estava minimamente mentalizado e nunca me surpreendeu assim por aí além. Qual é a tua cidade preferida que tens de trabalhar? É Nova York, sem dúvida alguma, mas isso é desde miúdo e vai sempre ser. Mas tive a oportunidade, lá está, de ir a locais que eu mesmo como turista nunca iria. Pá, tive em Gaza, por exemplo, a pintar, que é uma experiência a nível humano, pá, que transcende tudo o resto. Mas estive em sítios, por exemplo, na Colômbia vivi coisas na rua, pá, que eu acho que são quase inexplicáveis e que tu... Na Indonésia, pá, que tu ganhas ali um poder sobre-humano que nem sabe que tens para te safar de uma situação ou de outra. Percebes? Ou seja, esse tipo de cenas que tu não vais mentalizar. Imagina, eu sou convidado para ir para a Indonésia, eu mando-me sozinho. Eu estou a confiar que vai ter um gajo no aeroporto. Eu sempre fui assim, pá, tipo, vocês mandam uma viagem, tipo, acordamos as cenas todas, eu deixo que tenho o bilhete, eu meto no avião e vou. E mando-me sozinho para alguns sítios. Há uns que vou acompanhado, não é? Ou estou em grupos depois lá. Mas eu estou a confiar que um gajo me vai buscar ao aeroporto, que me vai levar ao hotel e é assim que eu... Pá, foi sempre assim que eu lidei. E eu tive situações pá, super complicadas em alguns sítios justamente por isso, porque pá, não vou para zonas onde o turista não vai e tu não sabes sequer como é que has de reagir perante as coisas que te acontecem. Eu na Indonésia fui pintar a um bairro e só quando lá cheguei é que tipo, chego ao bairro, estás a ver, e dizem-me assim, olha, sabes o que aconteceu aqui há 2 semanas atrás? Não. Pá, um padre branco foi decapitado e os gajos andaram pelas ruas com a cabeça dele tipo a festejar. E eu tipo, mano, foda-se, eu estou no meio do bairro, eu não falo a língua deles e eu vou pintar aqui onde há 2 semanas atrás andou aqui uma cabeça. E assim foi. Então imagina, tu dás por ti no meio da Indonésia com um chapéu daqueles de palha mesmo de chino, estás a ver? Pá, e eu estava, e nós éramos tipo 4 ou 5 e estávamos distribuídos em algumas zonas daquele bairro, portanto eu estava completamente sozinho na minha parede. Pá, e começa a chover torrencialmente e eu passo para o outro lado da rua para me abrigar. Pá, e começo a ver ao longe, completamente sozinho, começo a ver ao longe 2 freaks a vir em direção a mim, todos esfurados, todos tatuados, tipo com cabelos em picos, estás a ver aquele punk meio que tu não sabes decifrar, e começam a vir em direção a mim, e eu assim agora, tipo, pá, ganhas aquela cena de, seja o que for, eu vou ter que me orientar, porque não tem aqui ninguém. Sei. Pá, e os gajos chegam a me ver e dizem, então, está tudo, onde é que tu és? Eu sou de Portugal. Religião. E eu, foda-se.
foda-se. E eu, meu, o que é que tu fazes? Eu levo aqui um enfardamento, nunca mais saio daqui. Eu só me lembrava da cabeça do osso, estás a ver? Sei. Pá, e a minha cena foi genuína, porque eu efetivamente, eu não tenho religião, eu não sou uma pessoa religiosa. E foi o que eu lhes disse. Disse, pá, eu não tenho religião. Mas tu não és português, não és católico. Eu disse, pá, não. Curiosamente, olha, a minha família até é, mas eu juro-te, pá, não tenho. E a cena dos gajos é, mas tu não acreditas em ninguém, mas tu, como é que não tens ninguém acima de ti? Não há nenhum superior, tipo, não tens nenhum Deus. E a minha cena foi, pá, não tenho. E os gajos eventualmente, pronto, ok. Mas imagina que eu tinha dito uma religião qualquer que eles fritavam todos. Sei. Percebes? Não Tu dás estavas por aqui. ti em situações de, meu, que não lembra o diabo e tens que te orientar. E isso tu cresces com isso, lá está, a todos os níveis. Percebes? Tu vens com uma história de caraças para contar, mas a verdade é que estiveste ali um bocado entre a espada e a parede, como outras que me aconteceram, pá, em mil e um lugares. Obviamente, imagina, não vamos falar de valores, mas é uma curiosidade que eu tenho. Um trabalho como esse na Indonésia, isso tem que ser, ou seja, tem que ser, para ti tem que ser uma coisa que é mais bem paga do que um trabalho que tu não sintas essa Opa, não. insegurança, Olha, ou não? eu vou desfazer aqui um mito, porque eu acho que, imagina, toda a gente olha para determinados lifestyles ou para algumas carreiras e acha que as pessoas que nadam em dinheiro. É uma tanga. A cena do grafite, por exemplo, pá, tu muitas vezes és pago, como é óbvio, para ir. Atenção. E eu tenho uma máxima, ou pelo menos até uma determinada altura, hoje em dia já filtro muito mais e já escolho muito mais. Mas quando tu vês a malta a viajar muito, em altos países, a pintar em todo lado, pá, tem tudo pago, mas muitas vezes não recebem. As pessoas vão por isso, pela oportunidade de viajar, pela oportunidade de... Percebes? Ou seja, a grande maioria das viagens que eu fiz nem sequer foram pagas. Ou seja, não foram pagas no sentido de ter um cachê. Pá, tenho tudo, tenho hotel, eu gasto zero. Queres vir? Quero. Pá, vou conhecer um sítio que eu de outra forma nunca iria. Percebes? Obviamente que hoje em dia eu equilibro isso com trabalho remunerado lá fora, mas pá, se tu me vires se calhar no Brasil a curtir milhões, eu não estou a ser pago. Pá, mas vou na mesma. Tipo, e a cena é essa, é que tu hoje em dia olhas para muitos Instagrams e para muitas... Pá, e achas que o pessoal, imagina, aí trabalhou para aquele e fez aquilo para aquele, deve estar... Pá, não. O valor que eu cobro a um jogador de futebol é o valor que eu cobro a um gajo que tem um restaurante. Pá, porque eu tenho que ser justo com todos os clientes, não é? Porque por eu saber Certo. que tu, pá, tens mais posses que eu que te vou espetar a faca. Ou seja, mas as pessoas não têm esta capacidade de análise. E é fixe desmistificar isso, porque lá está, pá, tu quando vês malta aí a viajar muito, não significa que estejam a ganhar muito dinheiro. Podem simplesmente ir curtir e aproveitar. E dentro daquilo que tu fazes, e tocando também um bocadinho neste assunto que estavas aqui a falar, é possível ter-se uma carreira extremamente estável, fazer o que tu fazes do ponto de vista de carreira hoje em dia? Por exemplo, eu acho que tu estás num ponto, acredito que estás num ponto mesmo muito bom, tens evoluído muito, tens uma carreira já longa, com muitos sucessos, mas, por exemplo, alguém que esteja a começar, ou que já tenha alguns anos, mas ainda não esteja se calhar a fazer tantos trabalhos como tu estás a fazer. Isto é algo que é passível de ser estável, ou é extremamente difícil chegar-se a um ponto onde seja estável? Opa, é extremamente difícil pela área que é, porque não é uma área, pá, sei lá, a música desde sempre, não é? E depois tens os géneros musicais e tens aquelas ondas, agora se calhar estava a ter mais hip hop, se calhar tu se tiveres o género do hip hop és capaz de ter mais sucesso ou não. Para além de ser uma área que não é muito convencional, seres artista em Portugal é andares com a corda ao pescoço, ponto. Digam o que disserem. E tu, sim, vais precisar de 10, 15, 20 anos de quase seres um mágico para conseguires eventualmente viveres disto e teres uma vida estável. Portanto, também é outra cena que não haja enganos porque a vida não é cor-de-rosa. Pá, em Portugal tudo é muito mais difícil, a esse nível. Se fores corrupto é fácil. Se fores um gajo honesto, se fores um gajo honesto, trabalhador, independentemente do talento que tens, lá está, ou és jogador de futebol e tens a sorte ou o talento, lá está, de ser notado e diz lá para fora e de fazeres uma carreira brilhante, ou dificilmente tu vais ser, lá está, o tal reconhecimento também financeiro é quase impossível de conseguires nos primeiros anos de trabalho. Portanto, é possível, mas exige de ti muito mais do que se calhar uma profissão mais comum. E há muita gente, ou seja, há muitos miúdos, malta mais jovem a querer seguir, por exemplo, os teus passos, porque eu não faço a mínima ideia, sendo completamente honesto, eu não sei como é que funciona o teu mundo profissional. Há muita gente a tentar entrar por esse meio, há cada vez menos pessoas, cada vez mais pessoas. Epá, eu acho que há cada vez mais pessoas, há cada vez mais qualidade, porque lá está, uma coisa é que tu vis de uma geração, não digo que é só a minha, mas mesmo a geração a seguir, em que tu tiveste que batalhar muito para conseguir as coisas,
hoje em dia eu acho que é um processo muito mais fácil. Ou seja, pá, tu tens hoje em dia tipo open calls e festivais e a própria Câmara de Lisboa e do Porto tem um programa de arte urbana que quer exatamente promover os miúdos que estão a começar. Portanto, é muito mais fácil hoje em dia tu teres uma alavancagem para começares alguma coisa. Vai continuar a ser difícil o processo, percebes? Mas tens condições hoje em dia que não tinhas há uns anos atrás e, portanto, há muito mais gente predisposta a isso, há muito mais gente que acha giro e houve o boom do street art e do graffiti e que sente essa atração para ir por essa via, percebes? Eu acho que hoje em dia é mais fácil tu ter sucesso como artista urbano, independentemente de seres bem ou mal remunerado, do que um artista de galeria, um artista convencional de pintura. Percebes? Portanto, as coisas sim estão mais facilitadas nesse sentido. Estava aqui a ouvir-te e a pensar no teu trabalho. Eu acho que davas estou a imaginar-te na Twitch, numa stream, a pintares. Eu acho que era capaz de ser mas giro. É uma seca, acredita. Imagina, é fixe tu vês um time-lapse ou uma cena. O tipo de vídeos que eu ponho que resume tudo ali em 30 segundos. Pá, é secante, acredito. Estás-me a pintar um prédio e tu apenas uma seca descomunal. Estou a falar assim. Pois é, estou a imaginar um dia inteiro. Não é assim tão interessante. Acredito que sim. Para mim é, estás a ver, mas para quem está a ver. Certo. Que conselho é que se calhar darias? Imagina um miúdo, um jovem que quisesse, se calhar que olha para o teu trabalho e diz assim, epá, isto é bué da giro, até tenho jeito e tal. Se calhar, quem sabe. Qual é o melhor conselho que poderias dar? Fugindo um bocadinho, se calhar, daquele conselho que toda a gente ouve, que é tipo, trabalha muito. Sim, que não deixa de ser importante. Não deixa de ser mas óbvio. Eu acho super importante tu saberes a história. Não digo ler livros, mas tipo, saberes quem começou o quê, perceberes a lógica do respeito que tens que ter, de conheceres o início das coisas e o desenvolvimento das coisas. Percebes? Imagina, tu hoje começares a ouvir rap e não sabes quem são os Mind the Gap, por exemplo. Pá, e andas aí todo bling bling e a falar de não sei o quê e não sabes quem são os Mind the Gap, estás a passar um atestado burro a ti próprio. E é uma coisa que eu defendo. Eu quando comecei, eu continuo a idolatrar aqueles que vieram antes de mim. E se calhar é estúpido. Pá, mas é a minha forma, é um bocado old school pensar assim. Mas eu gosto disso, eu gosto de saber quem começou as coisas que eu depois fui agarrar. Percebes? Eu não acho isso estúpido, eu acho isso extraordinário e faz todo o sentido. Os pioneiros e aqueles que tiveram uma vida sem ídolos e referências, sim, é uma vida... É isso, as referências, mais do que ídolos, sim. Aquelas referências, pá, eu acho que hoje em dia tu em qualquer área tens que estudar. Não tens que estudar só, pá, a parte prática da coisa, mas a parte teórica é super importante. Também acho que sim, concordo plenamente. Numa altura em que, se calhar agora vamos passar para as suposições, nós aqui temos um jogo, como eu te expliquei em off, só que eu quero dizer que hoje não temos suposições do Del para mim, porque eu esqueci-me de lhe avisar sobre o jogo e ele obviamente não está preparado para isso, culpa minha, mas também o mais importante são as suposições do nosso convidado. Isso é que é efetivamente importante. Portanto, neste jogo, tu só basicamente tens que confirmar ou não. E posso comentar. Sim, e podes comentar. Eu tinha aqui 3 pensadas, outras 2 deixei que esta conversa acontecesse e já lá vamos. A minha primeira suposição que eu tenho sobre ti e o teu trabalho é que os clientes mais chatos que tu tens são os que pagam pior. Estás completamente errado. A sério? É que eu sinto imenso que no mundo, por exemplo, normalmente às vezes design e tudo isso acontece mesmo muito. Então pensei que se calhar... Vou-te dizer 2 segredos, pelo menos na minha área. Não são segredos, mas 2 curiosidades sobre isso na minha área, que é os que mais têm, como em tudo na vida, são os mais agarrados. Ou seja, tu às vezes sentes um maior esforço financeiro por parte de quem não pode, curiosamente, do que aqueles que têm muito. E outra coisa já me esqueci, mas pronto, ficamos com essa, que é super importante. eu acho que ias acrescentar aí. Ia dizer. E às vezes, esses são os mais simples e os mais flexíveis para a tua criatividade. E lá está, mais uma vez, aqueles com mais posse, aqueles com mais poder são os gajos mais chatos que tu já não podes tipo ouvi-los. Certo, olha, por acaso isso é uma das características que eu mais me irrita. Odeio gente agarrada ao dinheiro. É pá, horrível. Também não gosto. Eu acho que eu não gosto. O que é engraçado, porque eu nunca tenho um meio termo nas coisas. Eu sou muito extremado. Ou é tudo ou é nada. Mas com o dinheiro, a mim irrita muito tanto um como o outro. Ou seja, não gosto nada daquela malta que tipo, aí esbanja dinheiro como se não existisse amanhã. É como em tudo, tens de ter um equilíbrio. Sim, eu acho que o dinheiro, o mais importante é... Tu o dinheiro, muito ou pouco, tens que aproveitá-lo. Tu vais para a
cova e É isso, não, pá, seja, tu tens, desde que seja de uma forma equilibrada, mas sim, tu tens que usufruir da vida. a mim tira-me do sério ver aquela malta que não usufrui da vida, ou que pensa até que está a usufruir da vida, mas que depois são agarrados com tudo e mais alguma coisa, e depois aquela mentalidade de, não faço agora, faço daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, como se nós fôssemos imortais e tivéssemos a certeza que vamos viver daqui a 20 anos. E que se a seguir dão-te, se for preciso, tu dizes isso e a seguir a pessoa está a dizer não, mas a esperança média de vida é de 73 anos. Tipo, isso não interessa rigorosamente ninguém. Tu atravessas a rua, levas com um autocarro e 20 anos exatamente, 30, exatamente. E não só, e a questão que muitas vezes as pessoas não valorizam, que é, ok, tu queres muito uma coisa aos 28, 29, 30, 35, 40. Tu daqui a 20 anos até o podes fazer, mas não vais estar nas mesmas condições que estás hoje, não vais ter a mesma energia, não vais querer tanto como queres hoje. E eu acho que mais importante que o dinheiro, porque o dinheiro é muito importante, obviamente que sim, mas acho que mais importante que tudo é no dia em que tu faleceres, olhares para a tua vida e dizes assim, pá, cumpri, fiz muita coisa que queria fazer. Sim, Isso é o mais importante. e percebes, e fiz coisas que gostou, pá, só que com o equilíbrio certo. É Certo. isso, a cena dos extremos é exatamente isso. Eu acho que desde que haja em equilíbrio e tudo, tipo, Concordo. é fixe. É plenamente. Olha, portanto, falhei claramente nesta suposição. Agora, outra suposição é que se tivesses dinheiro infinito, não viverias em Portugal. Ou seja, imagina que tinhas uma estabilidade económica. E andava sempre de roda no ar, mas também não parava em nenhum sítio. Não tens nenhum. Ok. Não, tipo, imagina Nova Iorque, podia lá ficar um ano ou meio ano, depois ia, sei lá, andava sempre a circular. Okay. Mas não ficava cá. Mas é curioso, porque independentemente disso, eu gosto de ter um poiso. Tipo, que palavra? Eu acho que nunca usei esta palavra. Gosto de ter aqui, estás a ver? Ter um sítio que para ti é sempre a casa e onde tu voltas. Imagina, eu quando vi, agora até já nem me acontece muito, mas quando eu estava constantemente a viajar, eu sentia falta de voltar. Nem que fosse tipo 2 dias para viajar outra vez. Percebes? Mas aquela sensação de casa, de raízes, de não deixa de ser aqui que eu cresci, não deixa de ser aqui que eu me sinto confortável. É a nossa tenho cultura. Os meus, percebes? Não deixa de ser um paraíso, infelizmente governado por um bando de otários há anos. Certo. Mas eu não conseguia viver sem um ponto aqui onde eu pudesse volta e meia regressar. Eu acho que isso é sempre eu sempre que vou dar umas voltas e vou viajar e tudo, fico sempre muito triste quando volto, mas a coisa positiva é casa. Porque tu tens esse ponto e não há nenhum ponto no mundo, por mais especial ou extraordinário, que seja a tua casa. A tua casa é a tua casa, o sítio onde tu vives, a tua cultura, as tuas raízes, a tua língua, a tua família, os teus amigos. Sim, é uma sensação de conforto. É diferente. Isso, completamente diferente. Portanto, aí concordamos os dois. Portanto, neste, eu acho que acertei. Neste acertei. Eu ia dizer, eu já percebi que falhei, claramente, neste próximo que te vou dizer pela conversa que tivemos, mas eu apontei aqui. Eu tinha uma suposição que o teu género de música preferido era o rap. Opa, e afinal é o hip hop. Mas eu sou. Ou não? Assim, acaba por ser a mesma coisa. O rap, pronto. Sei, mas se bem que hoje em dia eu percebo a tua lógica, porque hoje em dia se faz uma distinção. Sim, okay. Há uma distinçãozinha. Eu sou muito eclético. Pá, eu cresci a ouvir Queen, Metallica, Nirvana, Green Day, tipo, Smashing Pumpkins, há muita coisa que eu sou muito eclético. Há dias em que eu ouço house, tipo, estou a trabalhar e quero ouvir house. Não, mas, tipo, mas eclético... há dois tipos de música que eu não consigo. Que é metal daquele mesmo hardcore, esquece. Trance psicadélico, esquece. E curiosamente reggae eu tolero pouco, estás a ver? Tudo o resto, pá, dependente-me do mood tipo que estou. Taylor Swift, num dia bom. Eu sabia que tu ias com a Taylor Swift. Eu acho que eu tenho uma panca muito grande com a Taylor Swift. Pá, eu odeio a Taylor Swift. Lamento, tenho que aqui dizer, odeio a Taylor Swift. Não gosto mesmo nada da Taylor Swift. Opa, mas se calhar num determinado dia ou momento da minha vida, a Taylor Swift pode ser a grande cena. Percebes? Ou seja, há momentos em que, pá, ou sei lá, há contextos onde ouvir reggaeton é altamente. Parou dizer isto, é chunga, tipo, vai ficar no YouTube. Pá, é o que é, há momentos. Percebes? Não, há momentos, eu tenho por acaso... Há momentos onde eu ouço house, há momentos onde eu ouço drum and bass. Para pintar, por exemplo, drum and bass é altamente, dubstep é altamente. Tu quando pintas ouves música? Quando posso, sim. Normalmente, pá, há locais, eu agora, por exemplo, estou a pintar um hotel. Pá, não é bom estar com música, eu não gosto muito de estar com fones, portanto, quando ouço é com speaker. Portanto, há momentos onde faz sentido ter música, outros não. Certo.
Mas gosto de muita coisa a nível musical, por exemplo. Eu, por acaso, às vezes isso na música também acontece. Uma pessoa ouve um ou dois géneros e depois acontece muito com o reggaeton. Tem momentos em que me apetece mesmo ouvir aquilo. Então não sei. Não gostas de Taylor Swift, mas curtes reggaeton? Sim. Há momentos onde, Estás a assumir aí onde bate, coisa onde linda. aquilo... também assim, ajuda. A minha namorada é venezuelana e ela, pronto, aquilo... Sim, está no sangue, não é? Está no sangue diferente. ter que ouvir aquela quantidade de coisas inacreditáveis que uma pessoa ouve. E depois eu acho que isso foi uma coisa que foi ficando muito, ou seja, comecei a ouvir, e depois, pronto, digamos que hoje em dia depois já... habituas-te, é verdade. Sim, habituas-te, sem dúvida. Ontem, eu agora estava aqui, eu tinha estas 3 suposições apontadas, eu vou pensar em mais uma. Vais improvisar. Vou improvisar e vou supor que o teu prato preferido... Não, pelo contrário. Tu és aqui do Norte, mas eu vou supor que não gostas de francesinha. Chega, mesmo ao lado. Estás mesmo ao lado. Olha, tinhas mais sorte com a Taylor Swift. Quem é que não gosta de francesinha? Não conheces malta que não gosta de francesinha? Por acaso acho que não. Eu conheço malta... Conheço malta que não gosta da linguiça ou que não quer o ovo estrelado, mas que não curte a francesinha. Eu tenho bué de azar. Eu conheço gajos que não gostam do queijo na francesinha. Comem francesinha sem queijo. Ou com molho à parte, como é óbvio. Agora, eu nunca conheci... Acho eu ninguém daqui que não gostasse de francesinha. É verdade. Também é assim, eu não estou a falar daqui, eu estava a pensar em pessoas, eu conheço malta que odeia francesinha, tipo, e eu fico eu gosto bastante. Ainda ontem, curiosamente, comi uma. Também não é muito frequente, uma cena um bocado pesada. Eu antes era aquela pessoa da francinha do género, francinha, todas as semanas. Eu hoje em dia é uma francinha por mês e meio. Sim, e mês e meio. Também, se calhar até mais espaçado. E isso sabe-me bem assim. Mas nisso também sou um gajo muito... não sou nada veggie, por exemplo. Tipo, verde, quando muito uma saladinha ou uma sopa, pronto. Mas de resto, tipo, estas cenas, tipo, quando eras puto, se calhar não curtias tanto peixe, hoje em dia aprecio um bom peixe. Eu adoro peixe. Adoro bacalhau, adoro polvo, adoro lulas. Estás a ver? Robalo, dourada, que era uma merda que eu em miúdo não curtia. Sim, em miúdo tu vês tudo o que não seja carne e algum tipo de específico de carne, meu Deus. E depois tu cresces. Há coisas muito específicas, tipo brócolis e isso não. Mas o resto como tudo. E tens que aprender, isto é uma coisa obviamente que eu sei de off, tens que aprender a apreciar um bom camarão. Estás mesmo claramente a perder muita coisa. Tens razão nisso, mas por exemplo, eu vou-te dizer uma cena. Uma gamba grelhada com maionese passa. Estás a ver? Um croquete de camarão já não vai. Um arroz de camarão essas cenas já não vai. De marisco já não vai. Marisco para mim não dá. Ok. Eu, por acaso, com o marisco, sou aquele tipo notoriamente aquele gajo que não nasceu para estar numa vida em que come marisco. Porquê? Porque eu sou o gajo que gosta de arroz de marisco, mas depois o marisco a sério, em condições que faz sentido um gajo em condições de comer, não como. Não como porque olho para aquela cena e digo assim, não, é que não me apetece mesmo comer. Às vezes tenho ali certos mariscos que olho para aquilo e digo, não, estou fora. O que não faz sentido nenhum, é só ridículo, porque tenho quase 30 anos e não faz muito sentido tu olhares. Ainda no outro dia, uma história que me aconteceu que é simplesmente surreal. Eu adorava arroz de... como é que... Tamboril? Não, tamboril. Adorava arroz... Não, eu cabidela, esqueci isso, nem pensar. Mas... É uma cena que eu não curto, por exemplo. Esquece, algum dia. Isso é impensável. Eu sou estar a falar de comida. Estamos a ter um programa de cabidela, é impensável. Mas olha, arroz de tamboril. Adorava arroz de tamboril. Num infeliz dia, eu pedi arroz de tamboril e como eu estava tão aborrecido, fui ao Google procurar o que era tamboril e vi a cara do peixe. Nunca mais... E pedi à senhora. A senhora disse-me, olha... eu chamei a senhora e disse, olha, é possível ainda trocar o prato? E ela, sim, mas há algum problema? Eu, quero mesmo outra coisa, se for possível trocar. Nunca mais comi tamboril nem arroz. Só de ver a cara do peixe, eu não sei se é possível procurar aí o tamboril. Mete aí o tamboril. É impossível eu, em algum momento mais da minha vida, voltar a comer isso, porque não dá simplesmente. Eu sou muito pancas com este tipo de cenas, não consigo. Porque o arroz de cabidela é a mesma coisa a partir do momento em que tem sangue. Mostra-me o peixe lá em cima, do lado esquerdo. O primeiro do lado esquerdo. É esse. Imagina. Não dá, né? Não. Eu não vou comer isso. Olha, mas tem limão? Dava para aqui, para coisa? Eu não vou conseguir, nunca na vida, voltar a comer isto, com todo o respeito pelo tamboril. Tens ali o limãozinho ali a decorar, está fixe. Por acaso gosto muito, por exemplo, filetes de pescada. Adoro pescada. Com limão. Eu adoro limão. Adoro mesmo limão. Dá para ver. Dá para ver neste feeling que... Senão chamava-se laranjada de noção, não é? Laranjada de noção. Olha, porque que nunca se pensou nisso?
Se calhar estamos numa altura em que malta aí do chat, se quiser fazer alguma pergunta ao Del, se quiser falar com o Del também pode. Numa altura em que vamos, estou aqui a ver também alguns comentários. Olha, o nosso produtor tem perguntas. Está ali tags versus grafite. Eu nem sei o que é que são tags. Lá está, uma coisa é parte da outra, integral, ponto. Tipo o grafite, o tag, ou seja, o tag é as assinaturas que tu vês, não é? Por si só. O tag é uma componente do grafite. O grafite tem algumas vertentes e o tag é principal, porque é primária e é uma delas. E é também o nome, ou seja, por exemplo, o meu tag é Mr. Dale, continua a ser o meu tag. Já agora, porque é que apareceu esse nome? Não tem grande lógica. É outras perguntas que me fazem que eu nunca sei responder. Não, a cena do Mr. tem... O Dell, os nomes de grafite na altura principalmente tinham 4, 5 letras. E eu queria encontrar 4 que conjugadas fosse difícil de ver repetido em algum lado. Imagina Zé ias ver 500 Zés pelo mundo inteiro a pintar. E de alguma forma eu achei que o H ali tipo, soava bem o Dell, percebes? E o H ali complicava nesse sentido. Eu achei que ia ser mais original. E depois o Mister foi uma brincadeira de amigos porque, lá está, eu estava ligado ao futebol, jogava futebol, e numa das cenas que nós estávamos a organizar um Hall of Fame, que é tal parede onde se juntam 10 ou 15, era na minha zona e eu no fundo é que, olha, tu pintas ali, depois é que tu pintas ali, tipo, distribuí ali um bocado as cenas, tipo treinador, e fiquei o Mister. E achei que era fixe colar uma coisa à outra, porque lá está, o nome ficava ainda mais exclusivo. E ficou o Mr. Dead. Tens aqui uma pergunta do Temotin, que é Del, achas que O Homem Sem Rosto é o teu grande clássico e o que podes dizer sobre essa obra? Pois é, isso é muito antigo, isso é de 2003, salvo erro. 2002, acho eu. Vou-te ser sincero. Não, 2001. 2001, 2002 e 2003, isso para mim é um mundo que eu já nem me lembro de que cor é que era. Era preto e branco, não era preto e branco nada, já era a cor. Não, mas foi um trabalho que eu fiz que por acaso naquela altura ficou um bocadinho marcado, que era isso, era um homem sem rosto, ou seja, era um gajo de carapuço e a cara era toda preta. Pronto, simbolizava um bocadinho a minha filosofia de não mostrar a cara e de tipo, ser o homem sem rosto. Pronto, aqui estão a perguntar se já grafitaste na fábrica de Mindelo, talvez o único sítio abandonado de jeito em Vila de Conde. Não, acho que não, pelo menos recentemente. Ela estava a perguntar porque acho que há lá muita gente a fazer grafites Mindelo, não. Nessa zona. O Diogo Esteves está a perguntar quão incrível seria se pintassem no grafite um QR Code para as pessoas pudessem ter mais informações sobre a pintura e o artista. Já foi feito? O que achas da ideia? Já curiosamente fiz no tal muro dos guindais, na tal parede dos guindais, foi há, sei lá, 3 meses para aí. Deixei lá curiosamente um QR Code que por acaso leva para o meu Instagram, mas já é uma coisa que se faz, sim, e que é super interessante. Não é? Malta hoje em dia passa com o telemóvel e tem logo acesso a quem é o artista, a obra. Então isso é uma cena que vai começar a aparecer cada vez mais? Sim, acho que a tendência é essa. Aliás, a própria digitalização das coisas, os NFTs, tudo isso é um processo super natural. Certo. Incrível, pensei que tinha inventado algo de repente. Não, os Tebos inventou a arte em Portugal de ser de todos os clubes e agora quer inventar outro tipo de artes. O nosso adepto do Benfica, Porto, Sporting, Braga, entre muitos outros. Não sei se sabes, o Diogo é mesmo. O Diogo, vou-te explicar. O Diogo foi ver ao Dragão o Porto Benfica, que ficou 5-0, e depois 3 dias ou 4 a seguir apareceu na Luz como adepto do Benfica. Ou seja, era adepto do Porto no 5-0 e 4 dias a seguir entrou com a camisola do Benfica, adepto do Benfica. Pronto, portanto, juntou-se aos mais fracos depois. É normal. Claro, é uma coisa que acontece, né? Depois tem pena e junta-se aos mais fracos. Não, nunca. Já agora, achas que Portugal, embora haja muitas referências, que não sei quem é o maior de todos os tempos em Portugal no nicho dele, e se já pintaste com ele? Já, o Find é um dinossauro do grafite do Porto, pronto. Do Porto Nacional. E eu, curiosamente, o Find foi dos primeiros gajos que eu conheci e pintei muito com o Find naquela altura. Portanto, ainda hoje o conheço, como é óbvio. Não ainda hoje conheço, isso é lógico, não é? Mas ainda hoje, voltando com ele volta e meia, e sim, eu partilho dessa opinião, que no nicho dele, que é a parte, única e simplesmente de tu, pôres o teu nome o máximo de vezes possíveis em todas as paredes, é um gajo único. É um gajo sem igual em Portugal. Existe um grafiter que seja o melhor do mundo? Te digo assim, este é o Ronaldo ou o Messi dos grafites. É difícil porque lá está, enquanto numa área como o futebol tu tens as estatísticas, independentemente de uns acharem sim ou sopas, tens estatísticas que fundamentam as opiniões. O grafite é uma questão de gosto, percebes? É uma coisa estética. Para mim o melhor do mundo, para ti pode estar a léguas, percebes? Ou seja, há gajos que estão ali, que jogam numa Champions League,
percebes? Ou seja, ali é um grupo de gajos que estão num patamar que internacionalmente são reconhecidos. Depois há uns que se calhar já estão na Europa League, há uns que jogam nos distritais, pá, mas tu não tens um gajo que seja o supra-sumo de E onde grafite. é que tu jogas neste momento? Opa, eu já jogo solteiros contra casados. Solteiros já contra uma casados? Cena, não, já pá, não consigo posicionar-me, muito sinceramente. Foi o que eu te disse também no início. Eu tenho muita dificuldade em ver-me sendo eu próprio, não é? Ou seja, estando de fora eu consigo analisar as coisas. Pá, quero acreditar que tenho alguma substância, alguma coisa de boa, mas não me consigo pôr num patamar. Temos para aqui muitas perguntas e eu peço desculpa se em algum momento fizer alguma pergunta que não faça, opa, porque eu não percebo mesmo muito. Então, aqui a perguntar o que é que achas do Smile. O único Smile que eu conheço é o dos primos. Portanto, isto vai ser uma pergunta também. Smile é outro artista de Lisboa. É outro artista? Eu sou amigo também e que gosto do trabalho dele, claro. Tem também aqui uma pergunta que é o que é que havia no carro que transportava quando ele foi a Israel. Opa, não faço a mínima ideia que pergunta é esta. Era uma arma um bocado agressiva. Israel foi uma experiência, como é óbvio, nós andávamos com um gajo armado para onde quer que fôssemos. Eu lembro de parar tipo, numa cena completamente desértica e o gajo sair da pick-up com arma em punho porque podia estar um sniper, sabe-se lá onde. Foi uma cena um bocado particular. Pá, isto é impressionante. Mas foi uma daquelas viagens, lá está, onde não sabes se voltas, porque a verdade é essa. Está fora do teu controle o que possa acontecer ali, não é? Uma coisa, percebes, é tu teres uma briga de rua ou uma situação onde tu tens sempre alguma coisa que podes fazer. Ali, se cair no Rocket, já foste, não é? Como tudo, um país sempre em guerra. Portanto, obviamente que andávamos muito escoltados e em zonas um bocadinho complicadas. Certo. Não, essa é aquela parte do turismo que eu dispensava, honestamente. Tipo, estou-me a imaginar como turista e de repente um gajo com uma metralhadora, etc. Pá, não. Acho que é um turismo que eu fico um bocadinho de lado. Turismo diferente. Não é para todos. Não é para mas todos. Lá está, mas depois tens histórias para contar. Pois, é verdade, ganhas isso. Diferentes. Eu no meu caso, pá, acho que dispenso as histórias para contar. Acho que sim. Olhem, de resto, eu acho que vamos ficar por aqui. Não sei o que é que... Há pouco disseram aqui no chat que o teu grande sonho foi aqui alguém chamado João Carvalho. Disse que o teu grande sonho era teres vindo ao Limonada. Portanto, aqui o concretizaste. É que não quis dizer. Pois, exato. Disseram por mim que eu acho que sim. Acho que alguém disse. Eu achei aquele ponto em que disse, pá, vou simplesmente dizer aqui. Ali, eu quando soube, vinha cá, não dormi pai durante 3 ou 4 dias. Estava mesmo... Não, estou a brincar. Mas é um prazer estar cá, tu sabes. Sim. Agradeço, obviamente. Espero que tenhas divertido. Dentro do possível, que é aturar-me aqui com algumas perguntas mais coisas, mas acho que sim. Acho que correu bem. Eu gostei bastante. Não sei se queres deixar também uma mensagem. Podes deixar uma mensagem para aquela câmara, para a malta que assistiu a umas últimas palavras. Não sei se queres também, de certa forma, partilhar o teu Instagram. Não, sim, isso é sempre fixe. Que quem quiser conhecer mais a fundo o meu trabalho pode ir ao meu Instagram, MrDeo, MRDHEO. E pronto, e continuem aqui a ver Limonada porque precisamos de coisas com substância. Não é por eu estar cá, ou seja, a partir daqui vai ter mais substância. Para trás já teve, depois vim eu e daqui para a frente vai ter ainda mais. Portanto, continuam aqui a acompanhar o Jota, vejam aqui as coisas e vale a pena. E portanto, obrigado pelo convite, foi um prazer estar cá contigo. Sim, eu agradeço também, obviamente. Valeu a pena. Agradeço, obviamente, por teres aceito e teres estado cá. Vamos ter novidades muito giras relativamente ao Limonada de Noção, muito brevemente. Dizer a vocês que este episódio e o episódio da Kika vão também para o Spotify muito brevemente. E é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. A gente vê-se no próximo episódio de Limonada de Noção, que muito provavelmente será na próxima semana. Portanto, obrigado a todos por terem assistido e a gente vê-se. Limonada.